Ufa, de novo. Não sei se foi o último jogo ou se foi a última vitória, mas ufa. O Santos venceu aqui na Vila Belmiro na noite deste domingo. Olha, acho que sofreu um pouquinho mais do que precisava, especialmente na parte final. Mas assim, a gente precisava voltar a vencer, né? A gente não vencia há um tempo. Clássico, então, né? Esse ano, bom lembrar, a gente só tinha vencido um, o próprio São Paulo. Então, deixa eu ver só, a gente tá aqui, a iluminação tá melhor aqui porque os refletores estão de frente aqui, né? E no momento que o pessoal tá indo embora aqui, a torcida jovem tava cantando a sua idade, acho que 55, sei lá. Deve ter sido aniversário da torcida recentemente, não lembro. Mas enfim, voltando para não me perder, a gente precisava vencer o clássico, vencemos ainda bem. Descolamos um pouquinho ali do Z4, né? Bom lembrar que o Vasco ainda surpreendentemente empatou com o Flamengo misto, mas empatou. O Vitória perdeu, o Juventude perdeu, o Atlético Mineiro, que tá na briga ali agora também, que pese que o Atlético tem um jogo a menos que a gente, né? O Atlético tem 2 jogos a menos em relação ao campeonato e 1 em relação a gente, né? E os jogos deles são Sport e Vitória. O nosso é o Palmeiras, né? Então... Mas enfim, vencemos bem e vamos subindo, que o trabalho do professor Vojvoda, se tudo der certo, também vai seguir evoluindo. Peço pra você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal. Não é muito comum, né? Infelizmente esse ano, vídeo de vitória. Mas vencemos. 1-0, gol do Guilherme, é bom lembrar. Bom, algumas coisas antes, um pouco mais rápido esse vídeo, né? Já que a gente tem que ir pra coletiva. E hoje eu quero ver, ou eu perguntar se tiver oportunidade, mas eu acho que alguém vai perguntar disso, claro. Entender o que o Vojvoda tentou fazer, especialmente na última leva de mudanças. Porque quando ele vem com Tassiano e quem foi o último? Foi o Tiquinho que entrou junto? Eu não lembro. Não, o Tiquinho acho que entra antes no lugar do Lautaro, é o Tassiano e quem mais, meu Deus? O Rincon, né? E sai Roleiser e Guilherme. O Roleiser acho que sentiu, né? Vendo daqui pareceu isso. Me pareceu um time que ia ter dificuldade em segurar a bola lá na frente, em que pese que o Tiquinho consiga fazer o pivô, né? E ele já tinha entrado no lugar do Lautaro, repito. Mas não foi, não sei se era essa ideia, mas de segurar a bola num pivô e tal, um jogador de mais força, mas não rolou muito não, né? A gente até teve outra oportunidade de matar o jogo, o Zé acaba tentando um passe a mais pro Tassiano, um belo passe seria, inclusive, mas não passa. O próprio Tassiano erra uma tabela com o Tiquinho, enfim. Mas não sei se foi a melhor das mexidas ali, começando já pelo final, né, do professor Vojvoda. Mas vou ir pro começo do jogo, né? Acho que uma escalação que a gente imaginava ontem, né? Só que prejudicada com a saída do Vitor Hugo muito cedo, né? Vitor Hugo acabou saindo. É a imprensa, mano. É a imprensa, eu tô gravando. Mas eu tô trabalhando. Tive que parar rapidinho, porque eu tava explicando pro rapaz que eu estava trabalhando. Assim como ele também tá, obviamente. Então, aí tive que pausar só pra explicar. Mas, voltando, me perdi até. Bom, a substituição, né? O Vitor Hugo acaba se machucando e dificulta um pouquinho, porque eu acho que o Vitor Hugo entendeu muito bem a função dele e em que pese, se ele não tivesse tecnicamente tão bem, não deu nem tempo também, eu acho, né? Foi com 25 minutos, se eu não tô enganado. O Barreal é um jogador de um pouco menos de força, né? E até pra quem viu o vídeo dessa semana, né? Ele tava sumido, foi a primeira opção hoje pra entrar, né? Em teoria, até na posição dele, né? Terceiro homem de meio de campo ali, só que quando ele entra, ele vem pro lado esquerdo, o Zé vai pro direito. E quando o Vitor Hugo tava em campo, o Vitor tava na direita e o Zé na esquerda, né? Mas, voltando, essa escalação inicial, prejudicada por essa substituição, eu acho que foi bem interessante porque o Santos estava pressionando muito bem o São Paulo. O Santos estava conseguindo limitar muito bem o São Paulo de subir. Eu diria até de passar do meio de campo. A única coisa que o São Paulo conseguia era em bola longa, que aí o Santos tinha um pequeno problema para defender as costas dos zagueiros, especialmente o Adonis, né? Que acho que é até uma coisa que a gente falou aqui, né? Um zagueiro que não é tão rápido. Então, quando ele precisa percorrer distância longa, tem um pouquinho de dificuldade. E o Luan acabou fazendo muitas coberturas para ele, né? Mas tirando isso, o São Paulo mal subia. Então foi um domínio muito completo mesmo, um domínio geral, né, do Santos sobre o São Paulo, perdão. E aí, de novo, com a substituição do Vitor Hugo, isso acabou sendo prejudicado. Mas questão de criação, até dentro ainda da primeira escalação, o Santos chegou algumas vezes e falta, talvez, eu não sei se eu vou me fazer entender muito bem, mas eu acho que falta um atacante mesmo. Tipo assim, não centroavante, um atacante, tipo, vou usar um exemplo extremo, um Vitor Roque.
sabe? Eu sei que não dá pra gente ter o Vitor Roque, eu tô dando um exemplo extremo aqui mesmo. Um atacante um pouco mais completo, finalizador, porque o Lautaro fez muito bem o papel de pressão, o papel de movimentação fez, é bem verdade, mas ele não finaliza e também com a bola no pé tem um pouquinho de dificuldade. O Guilherme, que fez o gol da vitória, é bom pontuar, mas ele teve um lance aqui no primeiro tempo, vocês vão lembrar, né? Bem nesse gol aqui, que ele finaliza 3 vezes seguidas e nenhuma é boa. É complicado. E ele até tem outra interessante, quando o Roleiser abre para ele pro lado esquerdo, né? E ele finaliza de canhota. Acho que o Rafael espalma e o Santos tem o escanteio. Então assim, acho que às vezes o Santos tem muito volume, consegue colocar essa bola próxima à área, mas falta um último, aquele clichê, né? O último passe. Mas às vezes não é nem o último passe. É só um atacante, um jogador da linha de frente dar um drible a mais e conseguir finalizar, ou finalizar de primeira, eu não sei. Tanto que a gente tem as grandes chances do primeiro tempo, é uma roubada do Lautaro, que ele rola pro Roleiser. Rola pro Roleiser é complicado, né? Que ele toca pro Roleiser. E o Young, né, o goleiro do São Paulo, faz uma bela defesa. E a cabeçada, né? A cabeçada foi do Schmidt, né? Que o Young também faz uma bela defesa. E a outra é essa que eu citei do Guilherme de canhota, mas um pouco menos perigosa, eu acho. Então, assim, talvez falta um pouquinho esse último cara pra ser o definidor, pra concluir, não necessariamente o centroavante. Mas, enfim, então, essas movimentações foram bem interessantes. Manteve a mesma estrutura, né, dos 3 jogadores, 3 meio-campistas, né, 3 volantes quase, né, entre aspas, não foram volantes porque o Vitor Hugo não é um volante, mas vocês entenderam. 3 meio-campistas próximos do Roleiser, o Guilherme e o Lautaro mais à frente. Falando da dupla de zaga ainda, a linha defensiva, aliás, mudou com o Mike, né, entrou no lugar do Igor Vinícius, o Zé Ivaldo suspenso também entrou o Adonis hoje. Luan e Escobar repetiram. Mas na linha defensiva, no primeiro tempo, eu acho que tirando essas coberturas que eu falei, foi o primeiro tempo quase perfeito, muito bom mesmo. E o Brazão também muito bem, né? Uma bola esticada logo no começo, deu um susto na gente, né? Saiu no pé do Ferreirinha e bateu na cabeça dele ali, não sei se chegou a pegar tão forte, né? Daqui pelo menos não deu pra ver. E aí no segundo tempo, o São Paulo mexe um pouquinho, cresce no jogo, tá? O que eu acho que é até normal, porque o São Paulo foi muito dominado e é um time muito bem treinado e o Crespo iria mudar, e mudou. E aí, acho que o Santos deixou o São Paulo ficar um pouquinho confortável demais com a bola no pé. O São Paulo trocou alguns passes por algumas sequências ali de um tempo, sabe? Trocou vários passes. Que isso talvez me deixou um pouquinho incomodado. Talvez o Santos não precisasse ter deixado tudo isso. Deixado, né? Eu sei que não foi de propósito, evidente, mas tem mérito do adversário. Mas talvez o Santos conseguisse se impor um pouquinho mais nesse sentido. E aí, vale lembrar, já tinha feito uma mudança. Tinha mais 2 paradas e 4 trocas, né? E aí o Vojvoda troca o Tiquinho pelo Lautaro. Um bicho aqui. Aliás, acho que a troca já sai depois do gol. Não sei, mas vou falar das trocas rapidinho e depois volto pra falar do gol, né? E aí, essa primeira troca e depois as outras que eu não entendi, né? Como eu disse, o Roleiser parece que sentiu, ele tira o Guilherme e põe o Rincon e o Tassiano. E aí o time já ficou mais numa pegada de se defender e tentar contra-atacar, né? Segurar essa bola lá na frente. Bom, falando do gol, as chances mais perigosas do segundo tempo foram em cruzamentos. E o gol sai assim, né? Só que o importante é a construção, né? O Adonis subiu e fez meio que a vez do Mike ali, né? Acertou um belo passe pro Roleiser, que cruzou na área e o Guilherme cabeceou muito bem no contrapé do Young, sei lá como é que se fala. Fez 1-0. E aí a gente teve outras mais de bola levantada mesmo na área. Teve uma outra do Zé Rafael que ele tenta dar um drible e não consegue. Que isso já foi depois das substituições, né? Então, o Santos teve um volume um pouquinho menor no segundo tempo, mas conseguiu, claro. O importante foi sair na frente e depois seguir tentando jogar, por mais que de uma forma diferente. Acabou sendo mais só esperando, mais em contra-ataque e tal, e não tinha um jogador velocista para isso, né? Então, enfim, acho que isso foi um pequeno problema ali. E aí, a parte final, eu já citei no começo do vídeo, né? Que acho que as substituições não entendi muito bem. E especialmente a última leva, e o Santos acabou sofrendo um pouquinho mais. Aquela bola do goleiro deles, que cai no pé do goleiro deles, se é outro jogador, meu Deus, foi um nervosismo. E o Tassiano tentando chutar bem de trás no meio de campo foi cômico. Mas sim, o torcedor ficou com raiva, mas eu entendi. Tipo, ele viu, o goleiro tava na área, veio empolgação, tentou avançar um pouquinho mais e bater. Ele não ia pro gol, mas eu entendi a empolgação dele. Bom, mas no geral é isso. Acho que o time vem entendendo muito bem o trabalho do Vojvoda, vem entendendo muito bem a semana de treinos. Faz um M de muito que bem. Cuidado, hein? Se vocês vão ouvir, ele falou, faz um M de muito que bem. Felipe Noronha deu 20 Santos. Me perdi, meu Deus.
As últimas trocas já falei e tal. Bom, então eu vou partir pra parte final. Da bola na área. Meu Deus, que susto, né? O Mike sai, né? Acho que com um corte na cabeça, né? A gente viu de longe aquele todo enfaixado. Mas aquela bola cai no pé do goleiro dos caras na área. Se é outro jogador, meu Deus, cara. Acho que a gente tinha tomado o empate. Ainda bem que era o goleiro. Bom, agora falei de tudo. Acho que o time segue entendendo muito bem o trabalho do Vojvoda. Acho que eu tava falando isso, né? Enfim, acho que com mais tempo a tendência é sempre melhorar. A gente tem um jogo difícil semana que vem. A Red Bull hoje deu um trabalho pro Cruzeiro, né? Acabou perdendo. Mas é um jogo que a gente tem como disputar pra vencer. O Red Bull não vem numa fase boa, né? Então, enfim, é cedo ainda, tem a semana inteira, mas vamos com calma. Jogador, Brazão muito bem, espetacular. Tomou um cartão amarelo hoje. Doideira esse cartão amarelo dele, inclusive. Ele saiu correndo e abraçou o Rigoni, acho que foi. Maluco, mas foi muito bem o Brazão. Por favor, não seja suspenso, Brazão, por favor. Não, nada contra o Diógenes, mas você é um porto seguro para nós, eu acho. Pelo menos eu posso falar por mim, vai. O Mike, acho que fez um jogo um pouco mais interessante, apesar do primeiro tempo dele eu ter achado bem ruim. Quando se apresentou para a opção, acho que demorou alguns momentos para passar e os cruzamentos dele não foram tão bons. No segundo, acho que até deu uma melhorada. O Adonis também começou um pouquinho... errou um passe ou outro ali, mas eu acho que no geral fez um jogo bem interessante. Depois melhora, faz a jogada, né? Gol, começa a jogar do gol. E acaba até que... como eu falei, o único problema foi essa cobertura. Por isso até o que ideal... Acho que eu falei no vídeo de duplas de zaga, né? Com o vídeo do Alex Duarte, talvez. Precise de um zagueiro talvez um pouco mais rápido para jogar com o Adonis, para fazer justamente essa cobertura. Pode ser o Luan. O Luan hoje fez esse trabalho muito bem. Mas no geral foi um bom jogo. Falando no Luan, partidaça. Segunda partidaça do Luan seguida, foi muito bem, não perdeu uma disputa, ou se perdeu, de repente, tô esquecendo, não foi nada muito importante, foi muito, muito bem. O Escobar, defensivamente também hoje, perfeito, acho que até melhor do que o jogo contra o Galo, porque até citei no jogo contra o Galo, tem 2 lances que ele dá uma moscada, mas toma um cartão amarelo, deixa até besta o cartão, né? Infelizmente tá suspenso, mas foi perfeito defensivamente. No ataque, a gente sabe aquelas limitações que ele tem, especialmente quando tem que cruzar, né? Mas, enfim, acho que defensivamente, de novo, fez um papel muito, muito interessante. Cara, tenho que me render a João Schmidt novamente. Eu falei, não sou o maior fã dele, mas tem feito boas partidas hoje, pelo menos com o Vojvoda, né? Hoje fez mais um bom jogo e muito combativo hoje, muito interessante o jogo do João Schmidt. Buscando também, em vários momentos, o passo pra frente, sendo esse primeiro homem, né? Esse cara mais preso. Centralizado até. Então gostei muito do João Schmidt hoje. O Zé, acho que contra o Galo ele fez um jogo melhor, mas não significa que ele foi mal não. Hoje ele foi bem, no segundo tempo eu senti ele cansado. Foi o responsável também por fazer o lado direito ali, de chegar mais à frente, e não é muito a dele mais. Então acho que um pouco menos por isso. O Vitor Hugo não vou falar porque saiu cedo, mas eu achei que estava bem enquanto estava em campo. O Borrell não gostei muito, acho que pode entregar mais. Eu fico muito curioso, porque eu sei que ele prefere jogar do lado esquerdo, ele já falou isso. Mas eu acho que ele rende melhor do lado direito. Enfim, não sei, eu não gostei tanto, não se apresentou tanto pro jogo. Quando o Roleiser sai, meio que ele é o responsável por ser o armador, né, mais pelo lado esquerdo, mas acho que não cumpriu esse papel. Roleiser, vocês que falam, mas ele não tem assistência. Vocês viram hoje. Uma pro Guilherme que resultou em gol, uma pro Guilherme que o Guilherme finaliza e o goleiro defende, e a outra, tô esquecendo, mas teve mais uma. Pode ser que tenha sido só um cruzamento, talvez, mas enfim, é fato, ele cria sempre oportunidades e às vezes os companheiros não aproveitam, né? O próprio Guilherme, não acho que fez um grande jogo, mas é aquilo, ele joga meio que porque é o cara que finaliza, né? É o cara que tenta, é o cara que acaba tendo esse papel que muitas vezes falta. Pode em alguns momentos ser meio pouco inteligente algumas escolhas dele, pode, mas enfim, é um papel que muitas vezes, às vezes o pessoal não faz, né? O pessoal vulgou outros jogadores, né? E foi muito bem no gol, tá? Fez um belo cabeceio mesmo. E de novo, acho que fez um jogo defensivamente. Eu vou levantando pra ir pra coletiva que eu já tô atrasado. Acho que fez um jogo defensivamente muito, muito interessante. Lautaro, tava esquecendo, eu ia falar Tiquinho, não. Lautaro, de novo, papel tático muito bem. Marcou, se movimentou, correu. Acho que com a bola no pé tem essa grande dificuldade, mas assim, não é nenhuma novidade, né? Acho que já sabiam quando trouxeram ele. E os reservas, acho que dos que entraram na real, já falei, Tassiano entrou muito mal, infelizmente. Complicado, hein, Tassiano? Eu não gosto quando o cara já entra vaiado, mas assim, difícil. Tiquinho até matou uma bola ou outra no pivô. Acho que também cansou muito rápido para quem entrou tão pouco.
Rincon, muito bem Rincon, entrou muito bem para fechar os espaços e foi só, né? O Santos tinha mais uma substituição, acabou não fazendo. Então é isso, uma boa vitória, falei demais já. Vamos ver o que a gente traz amanhã aqui, mas boa, uma semana tranquila, de mais trabalho e que esse time siga evoluindo com o professor Vojvoda. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, valeu!